Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Duarte Guimarães, sou agente gestor e conselheiro do Savim e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso espaço na internet, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a aula 8 do curso de Fiscalização de Obras e Edificações. Esse curso é uma realização do Savim em parceria com a Secretaria Municipal das Subprefeituras. O curso é validado e tem como objetivo a aprendizagem, a reciclagem, a atualização e a definição das melhores práticas e procedimentos para a modernização e maior eficiência da fiscalização de atividades urbanas de São Paulo. O curso tem um total de 10 aulas e as estreias são sempre às quartas-feiras, às 10 da manhã, aqui no nosso canal. Eu vou deixar todas as outras aulas aqui disponíveis para você rever a hora que você quiser. A única coisa que eu peço para você é para você contribuir com a nossa comunidade de fiscalização, ensinar o algoritmo do YouTube a entender que fiscalização é importante, que fiscalização é relevante e aproveitar e clicar em gostei, se inscrever no nosso canal, deixar um joinha para a professora e sem mais enrolação, bora para a aula! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fiscalização de Obras e Edificações. Essa é a nossa 8ª aula e eu sou a professora Lucileila Queiroz. Na aula de hoje, nós vamos terminar o conteúdo que nós iniciamos na aula passada, que é a respeito dos procedimentos fiscalizatórios que nós precisamos observar, né, daquelas regras que estão estabelecidas lá no anexo 1 da Lei 16.642 de 2017, o Código de Obras, e também no anexo 1 do Decreto 57.776 de 2017, que é o decreto que regulamenta a lei, que regulamenta o Código de Obras. Na aula passada, nós falamos dos itens 1, 2, 3, 4 e hoje nós vamos falar sobre os itens 6 e 7. Na sequência, nós vamos trazer alguns conceitos iniciais sobre a lei de zoneamento. Ok? Vamos começar? Item 6 fala sobre condições de segurança de uso e circulação. Neste caso, então, fala que toda edificação, todo equipamento precisa atender às disposições construtivas essenciais para a segurança no uso e segurança na circulação dos usuários. E aí fala o seguinte, que se a edificação não apresentar as condições de segurança, elas precisam ser adaptadas. Aquelas condições de segurança que nós falamos, que é necessário o certificado de segurança. Se existe os equipamentos especiais de segurança implantados, nós vamos fazer a ação correspondente ao cadastro e manutenção daquele sistema. Falta de cadastro, desvirtuamento do cadastro, ou então a falta de manutenção dos equipamentos de sistema de segurança. Se tem os equipamentos de sistema de segurança implantados, mas não tem o certificado de segurança, aí nós vamos fazer a ação por falta de certificado de segurança. Neste caso aqui, não tem o sistema de segurança implantado. Então, a ação fiscal é para fazer a implantação, para fazer a adaptação da edificação ao sistema de segurança. Tudo bem, gente? Ficou claro que nós estamos falando de 3 coisas diferentes, distintas? Cheguei no local, tá tudo implantado, tem o cadastro do sistema de segurança, tá tudo em ordem, mas não tem o certificado de segurança. Uma ação. Cheguei no local, tem o certificado,
foi feito o cadastro, mas está desvirtuado ou então não foi renovado. Ação fiscal por falta de cadastro, por desvirtuamento do cadastro, ou então por falta de manutenção do cadastro do sistema de segurança, dos equipamentos especiais de sistema de segurança. Neste caso aqui, não tem o sistema de segurança. Então, a ação vai ser para que a pessoa faça a implantação dos sistemas de segurança. Tudo bem? Então, a ideia é: as edificações que não apresentem condições de segurança precisam ser adaptadas. Mas tem algumas exceções aqui. Quais são essas exceções? Esteja desobrigada de saídas de emergência e rota de saídas. O uso seja apenas residencial. Ela tenha sido adaptada às normas de segurança e não teve nenhuma alteração de ordem física, ou então ela já foi adaptada e não teve nenhuma alteração que modificasse essas questões de segurança. Se ela foi regularizada com base na legislação anterior, né, dos códigos de obras anteriores, quer seja da Lei 11.228, quer seja da Lei 8.266, que são as duas leis anteriores que tratam do Código de Obra, e foi feito o licenciamento, foi feita a regularização por essas leis e não teve nenhuma alteração de ordem física. Também elas estão dispensadas aí de fazer essa adaptação. Vai ter que olhar essa documentação. E essa questão aqui das normas pertinentes, isso é um pouco complicado, porque tem várias normas técnicas, várias NBRs, que tratam da questão da segurança dependendo do tipo de uso. Então, precisa olhar várias NBRs, tem as que falam sobre a questão do incêndio, tem outras que falam se a atividade é de produtos químicos, né, utilização de produtos químicos. Então, para cada tipo de atividade que apresenta aí os riscos de segurança, tem normas brasileiras regulamentadoras da ABNT específicas. Mas o que eu faço neste caso? Bom, o que nós fazemos no caso da vistoria por falta de condições de segurança? Duas possibilidades. A primeira possibilidade: veio um processo de SEGUR, que é o departamento da secretaria que faz essa parte de aprovação, acompanhamento e vou chamar de fiscalização, né, sobre as condições de segurança. Então veio algum pedido de lá para que nós fizéssemos a aplicação da multa. Então os técnicos de SEGUR já fizeram a identificação da falta dessas condições de segurança e veio para fazermos a aplicação da multa, porque lá não tem agente vistor lotado lá para fazer isso. Então eles mandam para as subprefeituras correspondentes fazer a lavratura do auto de multa. Ou então você foi lá fazer uma vistoria e chegou lá, não tem condições nenhuma de segurança. Imagina que não tem, por exemplo, nem extintor de incêndio, que é o básico do básico do básico, não tem implantado lá. E você está na dúvida, poxa vida, precisa, não precisa? Aí você vai fazer o questionamento antes de iniciar a ação fiscal, faz o questionamento para a SEGUR, fazendo lá a descrição do tipo de atividade, da edificação, bate foto, faz um relatório bacana, manda para a SEGUR e pergunta para eles se neste caso é necessário sim ou não, e com a resposta deles dizendo que sim, precisa, aí a gente começa a ação fiscal, tá? Essa questão de segurança, principalmente aqui, a falta da segurança é muito delicado, porque se tem o sistema de segurança implantado, você está olhando, é fácil ver se tem ou se não tem, né? O cadastro e a manutenção é mais tranquilo para a gente fiscalizar. Se tem ou não, o documento, o certificado de segurança, também é mais tranquilo. Agora, o que precisa, o que não precisa, quando precisa e quando não precisa, de verdade, se você não tem um conhecimento mais específico desta questão, desta área de segurança, provavelmente você vai ter dificuldade. Mas é só fazer o questionamento lá para o departamento da secretaria, que é SEGUR, e aí eles vão nos orientar, ou então quando eles mandarem os processos, para fazermos aí a lavratura
dos autos correspondentes, tá bom? Um outro item que fala lá sobre as condições de segurança de uso e circulação, no item 6, é o 6.5, que fala que se a edificação apresentar alto potencial de risco a incêndio ou emergências, precisa fazer aí a implantação dessas condições de segurança. Lembrando novamente que o que eu falei agora há pouco sobre pedir orientações lá em Segur, se tiver a dificuldade de fazer aí a constatação, se aquela edificação precisa ou não de fazer a implantação desse sistema de segurança, tá bom? O item 6.5.1 fala o seguinte, que a edificação destinada a comércio de venda de mercadorias em geral, prestação de serviços automotivos, indústrias, oficinas e depósitos, em função da altura, em função da área ou em função do material que é utilizado, manipulado, comercializado, deve ter o sistema especial de segurança. Então aqui esse item, ele já dá mais ou menos uma direção, mas ele fala em função do material, em função do manipulado, que pode gerar aí algum tipo de acidente. Faço de novo a ressalva, na dúvida, consulte antes de iniciar a ação fiscal. Procedimento fiscal, chegou no local, constatou irregularidade, multa imediatamente e intimação para regularização em 5 dias. Se não for feita a regularização, depois do 5º dia, começa a aplicação das multas por reincidência até que a irregularidade seja sanada. Como que eu acho isso no SGF? Postura obras particulares, assunto edificação, subassunto sem condições de segurança. Irregularidade aqui, ela é dividida em edificação e equipamento sem atender às condições construtivas essenciais para a segurança do uso e circulação, edificação existente, mas que não promoveu as adaptações necessárias às normas de segurança de uso, e aqui reconstruir, reformar e requalificar a edificação existente sem fazer as adaptações às normas de segurança de uso. A próxima irregularidade aqui é falta do sistema especial de segurança nas edificações com alto potencial de risco a incêndio ou emergência, e aí separa aqui as irregularidades em edificação com alto potencial de risco a incêndio ou emergência, edificação destinada a comércio de mercadorias em geral, edificação destinada a depósito, a indústria, oficina ou prestação de serviços automotivos. Não esquecendo aqui, e eu trouxe a outra irregularidade, que é a edificação sem condições de segurança, para te lembrar que dependendo do tipo da situação lá, se for muito grave e estiver implicando no uso, especificamente nas condições de uso daquela edificação, ela pode ser interditada, tá bom? Então aqui eu trouxe também a irregularidade, que é a possibilidade de você interditar para que não seja utilizado até que o risco seja sanado. Imagine que seja um risco iminente de acontecer um acidente ali muito rapidamente. Então, evita o uso, faz a interdição para que a pessoa ela possa tomar as medidas necessárias aí à eliminação do risco, tá bom? E aí tem, conforme nós já vimos, a ação sobre a segurança, né? Tem a intimação isolada, tem a interdição e dá para fazer as duas, interditar e intimar para resolver os problemas, para sanar a irregularidade. Tudo bem? Vamos lá, mais uma. Item 7 fala sobre equipamento mecânico. Quando a edificação, o imóvel, precisa ser feita a utilização, implantação de um equipamento mecânico, independente de onde esteja posicionado no imóvel, a instalação precisa ser feita de uma forma a não transmitir para os imóveis vizinhos e nem para o logradouro público nenhum tipo de ruído, vibração ou temperatura.
em níveis superiores aos previstos nos regulamentos. Quais são os regulamentos? NBRs, tá bom? Ai, poxa vida, como que eu vou ter que ver isso? Precisa, obviamente, de uma pessoa que tenha conhecimento naquele tipo de vistoria para identificar aí a irregularidade, tá? Mas existe a previsão na legislação. Procedimento fiscal, multa mais intimação, prazo de 5 dias para atendimento, passou o prazo, multas por reincidência até a irregularidade ser sanada. Como eu acho isso no SGF? Posturas, obras particulares, assunto, equipamento, subassunto, equipamentos mecânicos. Irregularidade, aí eu separei aqui entre ruído, temperatura e vibração. Equipamento transmitindo ruído ao imóvel vizinho. Equipamento transmitindo ruído em nível superior ao previsto no logradouro público. Barulho, temperatura, vibração, também é separado aí, quer seja no vizinho ou quer seja no logradouro público. Para fazer a medição desses ruídos, precisa de utilizar lá o tal do decibelímetro, né? Então tem que fazer esse tipo de medição. A temperatura e a vibração também precisam ter critérios para que seja feita aí a medição para ver se isso está sendo além do que a legislação dos regulamentos permitem. Esses regulamentos são as NBRs, as normas brasileiras de regulamentação da ABNT, mas aí neste caso nós vamos precisar de auxílio aí dos técnicos que fazem esse tipo de medição, tá bom? Coloca para mim nos comentários ou então aqui no chat se você já teve alguma vez, já fez alguma ação fiscal relacionada a essa irregularidade e como que você fez? Onde que você pediu para fazer essa medição? Porque precisa dos equipamentos específicos, né? Lá em Perus, eu nunca vi um tipo de reclamação como essa para fazer esse tipo de ação fiscal. Existe sim a previsão? Existe, mas e o procedimento? Alguém já fez? Como que foi feito neste caso específico? Eu sei que no caso da segurança é lá com o pessoal de seguro, mas e neste caso de ruído, temperatura e vibração que precisa fazer a aferição dos limites que diz a norma técnica e verificar se esses limites estão sendo ultrapassados? Quem é que mede isso? Onde que é feito? Você sabe? Você tem conhecimento? Já teve alguma experiência sobre isso? Como que você fez? Fala pra gente poder compartilhar aqui, tá bom? Muito bem, com relação então às infrações, UFA terminou, são essas irregularidades, né, que nós tratamos. Agora eu vou falar rapidamente sobre a questão das notificações. A legislação possibilita que a notificação do infrator ela seja feita pessoalmente ou, na impossibilidade de ser feita pessoalmente, pode enviar pelo correio com aviso de recebimento. Então, manda pelo correio com AR, utilizando o endereço constante no cadastro da prefeitura. Então, a gente pega lá pelo SQL, pega os dados cadastrais, olha o endereço de correspondência, vê o nome do proprietário, que a princípio é o responsável pelas obras, pelo serviço ou pelos equipamentos implantados naquele imóvel. Então, a gente pega os dados do proprietário e pode mandar pelo correio com aviso de recebimento. Então, a ideia é, sempre que possível, as notificações sejam feitas pessoalmente para que seja dada a ciência à pessoa naquele momento. Aconteceu algum motivo, algum problema, foi diversas vezes, não conseguiu encontrar, ou você percebeu que a pessoa está se esquivando, está escondendo mesmo, não quer falar com a fiscalização porque sabe da irregularidade, você manda pelo correio com aviso de recebimento. Considera a legislação que se você mandou pelo correio com aviso de recebimento para o endereço constante no cadastro, é considerado aí notificado, tá bom? Se chegar lá, a pessoa ela não quiser se recusar ou não conseguir localizar o interessado, aí diz a legislação que pode ser feita a notificação por meio
de edital, tá bom? Então essa é mais uma possibilidade. Eu não consegui achar, o que eu faço? Faço o edital. Com o edital publicado, entende-se que houve a notificação. A partir daí, começa-se a contar os prazos para as ações fiscais correspondentes. Então é isso, amigos. Este foi o conteúdo que nós pensamos em trazer sobre o Código de Obras. Nós entendemos que o código ele tem muitas informações e essa quantidade de aulas que nós conseguimos trazer aqui, esses conceitos, embora com foco na fiscalização, né, no trabalho dos agentes visitores, mas nós pensamos em trazer aqueles conteúdos mais importantes relacionados aí ao desempenho das atividades dos agentes visitores. Nós terminamos, então, todo o conteúdo deste curso, né, que nós nos dispusemos a tratar sobre o Código de Obras, e a partir de agora nós vamos entrar na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que é a Lei 16.402 de 2016. A lei trata do parcelamento e do uso e ocupação do solo, incluindo aí a parte do zoneamento, que nós vimos lá no início, acho que na nossa primeira aula, que nós verificamos que o zoneamento ele já foi pré-estabelecido pelo plano diretor e agora esta lei é a lei que vem trazer com detalhes a separação da cidade em zonas de uso. Nesta aula, nós vamos verificar as principais informações relacionadas ao zoneamento, às zonas de uso, categorias de uso e vamos ver alguns exemplos de usos que são permitidos em cada zona de uso. Vamos dar continuidade então? Vamos lá? Não sei se vocês lembram quando nós falamos sobre o plano diretor estratégico e lá ele dividia a cidade em macro-áreas, em macro-zonas. Então, o plano diretor ele serve para orientar aqui a construção desta lei de zoneamento, lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Vamos olhar o nome, né, da própria legislação. Então, lei de parcelamento, essa legislação ela vai regulamentar como que deve ser feito o parcelamento do solo urbano, quais são os requisitos, o que deve ser observado no caso de parcelamento urbano do solo, uso e ocupação do solo. A cidade ela foi dividida, então, em partes, e essas partes, né, esses pedaços, foram nominados ou denominados zonas de uso, e em cada zona de uso tem lá os seus parâmetros que devem ser observados no momento da implantação de um uso, no momento da ocupação. Então, isso significa dizer, em outras palavras, que embora a propriedade privada ela esteja à disposição do seu dono, ou seja, a propriedade particular ela pertence ao proprietário, nós precisamos observar um princípio da administração pública, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, independente do interesse privado, o interesse do particular, ele não pode fazer, relacionado aí a imóvel, a ocupação, a propriedade, o que ele bem quiser no seu terreno, no seu imóvel, porque existem leis que ele precisa observar. Leis estas que foram criadas, pensadas para o bem comum, para o bem da coletividade. Então, quando a gente fala nesse princípio, significa dizer que muitas vezes o interesse particular ele vai precisar se dobrar ao interesse coletivo, ou o interesse coletivo ele vai sobrepor ao interesse particular. E quando nós falamos de uso e ocupação do solo, é exatamente isso. Não é porque o terreno é meu que eu posso fazer o que eu quiser. Existem legislações, existem leis que eu preciso observar enquanto proprietário. Então eu não posso construir o que eu quiser, não posso dar a destinação que eu quiser, sem observar
as zonas de uso, sem observar o zoneamento e sem observar o que o Código de Obras e o Código aqui, a legislação do parcelamento, uso e ocupação do solo define. Então existe aí essa restrição que precisa ser obedecida e que precisa ser observada, ok? Então a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que aqui eu vou chamar para facilitar, né, a lei do zoneamento. Inicialmente, a cidade ela foi dividida em 3 grandes áreas específicas voltadas aí ao planejamento daquilo que os técnicos que elaboraram a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo pensaram na cidade para o futuro, né? Então, quando nós falamos em planejamento e planejamento urbano, é a ideia de olhar para frente, olhar para o futuro, pensar como que nós desejamos que a cidade esteja daqui a 20, 30 anos, sei lá, por exemplo, e criar sistemáticas voltadas a que a aplicação dessas restrições dentro dessas áreas da cidade para garantir que esse planejamento ele seja implementado. E o que é importante aí o papel da fiscalização nesse processo? Porque quem vai fiscalizar se os usos, se as ocupações estão sendo obedecidas de acordo com o que diz o zoneamento, somos nós, é a fiscalização que vai verificar isso, principalmente no que diz respeito ao parcelamento do solo e também ao licenciamento das atividades, porque para licenciar a atividade eles vão fazer lá as informações, mas quem que vai verificar in loco o que de fato existe em funcionamento naquele estabelecimento, naquele imóvel, é a fiscalização. Por isso que é bastante importante a gente entender um pouco dessa questão do zoneamento. Obviamente, eu não vou entrar aqui em detalhes, em parâmetros de cada zona, de cada área, porque isso, como eu já falei, não faz parte aí do foco do nosso curso. Então, a ideia aqui é trazer uma base geral, um apanhado geral, para dar uma noção para vocês dessa questão do zoneamento, tá bom? Mas, se no final da aula vocês entenderem que é necessário, sim, aprofundar, estudar mais sobre isso, deixa nos comentários que aí nós vamos estruturar, conversar, para fazer aí um curso com mais horas para essa questão aqui da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Tudo bem? Então, voltando de novo. Foi feita, então, a organização da cidade, né? As zonas elas foram organizadas em 3 agrupamentos. O primeiro chamado de eixo de transformação, o outro de eixo de qualificação e o terceiro de eixo de preservação. Olhando aqui, ó, no slide, esse eixo de transformação está relacionado aqui a incentivar o adensamento construtivo, incentivar o aumento de pessoas nessas áreas aqui, ó, aonde tem mais concentração de atividades econômicas e maior concentração de serviços públicos, né? Maior disponibilidade de serviços públicos. Nesta área aqui vermelhinha, então, a densidade populacional é alta e o uso aqui, as permissões, né, para as atividades são diversificadas. Então, o uso é mais amplo, tem uma permissibilidade maior para a implantação aqui das atividades, das diferentes atividades econômicas. E quais são as zonas de uso que estão aqui relacionadas nessa zona de transformação? É a zona de estruturação metropolitana, zona de estruturação metropolitana previsto, zona de estruturação urbana e zona de estruturação urbana prevista. Estruturação urbana, estruturação metropolitana, que está relacionada aí, são eixos de ligação entre pontos importantes da cidade ou da cidade, nesses eixos de estruturação metropolitana, para ligar a cidade com os municípios vizinhos. Tanto que esses eixos eles estão relacionados aí principalmente nos locais onde tem disponibilidade de transporte público.
próximo de estação de trem, corredores de ônibus, estação de metrô. Então é para possibilitar aqui a utilização desse sistema de transporte público que já é existente. Nesse eixo, né, ou nesse agrupamento aqui de qualificação, qual que é o objetivo então desse agrupamento? A manutenção de usos já existentes não residenciais e também o incentivo a atividades produtivas, diversificação de uso e um adensamento populacional, mas de forma moderada, dependendo aí, né, das características de cada território. A densidade populacional nesta área é uma densidade média, os usos aqui são controlados, olha só, então já começa a ter uma certa restrição dos usos, né? Então aqui a gente vai ver depois mais para frente alguns exemplos para a gente entender que não é qualquer coisa que pode ser feita aqui nessa área, nessas zonas. Então existe aí essas restrições, elas começam já, né, a ter restrições de uso, sendo que algumas atividades elas não são permitidas nessas zonas aqui. Quais que são as zonas que fazem parte deste eixo de qualificação? Zona de centralidade, zona corredor, zona de centralidade em ZEIS, zona de desenvolvimento econômico, a ZEIS, que é zona especial de interesse social, zona mista em ZEIS, ZPI, que é a zona predominantemente industrial, e a ZOI, que é a zona de ocupação especial. Daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouco mais sobre essas zonas, ok? E aqui esse eixo de preservação, então são aquelas áreas onde a intenção é preservar os bairros que já estão consolidados, mas que tenham baixa e média densidade, e também promover aqui a preservação do meio ambiente. O incentivo são atividades econômicas mais sustentáveis que não vão, obviamente, aí implicar em degradação do meio ambiente. A densidade populacional aqui nessas áreas é baixa e os usos aqui são restritos, ou seja, são poucas as atividades econômicas que podem ser implantadas nessas zonas por conta da enorme restrição. Quais são as zonas que fazem parte, então, desse eixo de preservação? A zona especial de preservação, zona especial de preservação ambiental, a zona de preservação e desenvolvimento social, zona estritamente residencial, zona predominantemente residencial e a zona especial de preservação cultural. Vamos verificar, então, todas essas zonas, quando elas estão sobrepostas ou divididas, né, separadas aqui, ó, no mapa de zoneamento da cidade. Você vê as cores aqui, de acordo com as cores, nós temos o zoneamento. Essa parte aqui de baixo está mais relacionada à zona de preservação, conforme nós vimos aqui, ó, no mapa anterior, na parte aqui de cima, tá vendo? Ó, está relacionada aqui à parte de preservação. Essa zona de transformação urbana, que estão aqui nos corredores, nos eixos principais de integração, né, do município com os municípios vizinhos, ou então vinculados aí ao transporte urbano, os equipamentos sociais. Aqui, toda essa parte amarela, begezinha aqui, são as ZEIS, que é as zonas especiais de interesse social, e essas zonas especiais de interesse social são aquelas zonas voltadas à implantação de moradias econômicas, moradias para pessoas de baixa renda, né? Como forma de implementação da moradia digna, de propiciar ali melhores condições de habitação para as pessoas de baixa renda. ZM, zona mista, onde é possível ter usos diferenciados, né? Misto, o nome já diz, pode ter tanto uso residencial como comercial. A zona mista, ela não tem tanta restrição assim com relação aos usos, as atividades a serem implantadas.
E aqui, zona corredor, que eu vou falar já já. Vamos só dar um minutinho para você registrar a tua presença e a gente já continua com o tema da nossa aula. Oi pessoal, voltei. Nós estamos liberando neste momento aqui no chat o link da lista de presença desta aula. Ela fica disponível até o final da aula, então já aproveita, já assina para você não esquecer. E tem que estar logado com o e-mail da prefeitura para conseguir acessar o link, tá bom? Bem, estamos de volta. As zonas especiais de interesse social, então, estão aqui. Elas são divididas em 5 zonas, né? Então, tem a ZEIS 1, ZEIS 2, ZEIS 3, ZEIS 4 e ZEIS 5. Embora sejam zonas especiais de interesse social, cada tipo de zona tem uma característica distinta. Então, a ZEIS 1, ela já foi delimitada nos locais aonde já existe favelas e loteamentos irregulares. E são habitados aqui por pessoas, população de baixa renda. São as comunidades, são as invasões, onde as pessoas vão construindo de forma desordenada, sem nenhum critério técnico construtivo, e habitadas por pessoas de baixa renda, tá? Então, a ZEIS 1. ZEIS 2 são aquelas áreas ainda passíveis de ocupação, áreas livres, que podem ser utilizadas para implementação de habitações de baixa renda ou habitação para pessoas de baixa renda. É onde ainda podem ser feitas implantações de parcelamentos do solo, pensando aí o parcelamento na implantação de um parcelamento de solo voltado a atendimento de pessoas de baixa renda ou de rendas menores. Então, essas áreas são áreas não edificadas ou subutilizadas que poderão ser urbanizadas, que têm características de urbanização. Nessa modificação do zoneamento, só para vocês terem uma ideia, lá em Perus, nós tínhamos uma série de áreas que estavam grafadas como ZEPAM, mas não tinha características de ZEPAM. Os elementos que tinham naquela área não caracterizava mais como área de preservação. Mas sim tinham possibilidade aí de implantação de novos loteamentos. E grande parte dessas áreas, ou uma boa parte dessas áreas, elas foram transformadas em ZEIS. Entende? É uma possibilidade, então, áreas livres, ainda não ocupadas, que tenham caracterização e que podem ser implantadas aí, lotes ou casas voltadas para pessoas que tenham menores rendas, que é interesse social. ZEIS 3 foram identificados aqueles imóveis, prédios, na região central, na região onde tem os equipamentos urbanos, equipamentos públicos implementados. Então, levantaram os imóveis que estavam ociosos, subutilizados ou não utilizados, e foram grafados ali como ZEIS 3, para a colocação de pessoas, né? Para que fosse utilizado por pessoas de baixa renda. E também aqueles cortiços, imóveis deteriorados, também eles foram marcados aí como ZEIS 3 por conta da característica, né? Então, não é uma área, sei lá, horizontal que pode ser parcelada, mas sim prédios que podem ser utilizados aí por pessoas que não têm condições de moradia. ZEIS 4, ele foi definido em área de proteção e recuperação de mananciais, mas são áreas que podem ser utilizadas para urbanização. Então, embora estejam
inseridas em área de proteção e recuperação de mananciais, ainda assim é possível fazer implantação ali de edificação voltada a interesse social. E ZEIS-5 são lotes vazios dentro aí desses locais que tem infraestrutura, que tem serviços públicos, que tem equipamentos públicos e infraestrutura urbana. A diferença de ZEIS-5 para ZEIS-3 é que ZEIS-3 existe o imóvel já construído, ocioso, subutilizado ou não utilizado. ZEIS-5 são áreas vazias, são lotes vazios ou conjunto de lotes vazios ou subutilizados que podem aí ser construídas novas casas, novas edificações. Além da ZEIS, né, ZEIS 1, 2, 3, 4 e 5, tem também a zona de centralidade em ZEIS e a zona mista de interesse social. Então, dentro da ZEIS, porque a princípio a zona especial de interesse social teria a característica de moradias, de residências. Mas dependendo do tamanho dessa zona, ficaria inviável as pessoas saírem daquele local para ir, sei lá, comprar alguma coisa em outra área. Então, criaram a figura aí dessas zonas dentro das ZEIS, próximo das ZEIS, onde é possível que tenha alguns tipos de atividades econômicas de usos não residenciais para que as pessoas que moram naquelas zonas especiais de interesse social não precisem se deslocar uma extensão de terra muito grande para conseguir adquirir, sei lá, os seus produtos para o seu consumo. Então, zona centralidade em ZEIS, que está marcadinho em vermelho, é onde tem mais possibilidade ou mais permissibilidade de implantação de usos. Que ZEIS tem uma restrição maior, a zona de centralidade, a restrição é menor. Zona mista também, tá? Então, o que vai diferenciar uma zona da outra é o que pode ter, qual é o uso que pode ter, qual é o tipo de atividade que pode ser desenvolvida ali naquele local. Aqui, ó, a zona de transformação. Então, tem a zona de estruturação urbana, acho que esses vermelhinho mais escuro. Tem a zona de estruturação metropolitana, que são, se vocês observarem aqui, está realmente mais na parte central da cidade, voltado aqui, ó, às redes de transporte público, longo das ferrovias, ao longo dos principais rios também, que faz parte aqui dessa zona de transformação. Como eu falei, que a ideia de centralizar, né, ou adensar as ocupações, porque já existem os equipamentos públicos, a estrutura já está implementada, então trazendo aqui maior ocupação para ter um melhor aproveitamento dos recursos da estrutura já implantadas dentro do território. Tem aqui as redes de centralidade e zonas corredor. Então, redes de centralidade é onde tem uma concentração maior de atividades de usos não residenciais e também uma permissibilidade maior, né? Então, não tem tanta restrição aos usos, aos tipos de atividades que podem ser implantadas aí nessas zonas, nesse zoneamento. E as zonas corredor é uma zona que foi estipulada de transição entre zonas distintas. Então, por exemplo, tem uma zona que é estritamente residencial. Uma zona estritamente residencial só pode ter residência, por isso que é estritamente. Não pode ter nenhum tipo de comércio nessa zona. E as pessoas que moram ali, nessa ZER, zona estritamente residencial, se ela precisar comprar alguma coisa, ela tem que sair e ir para outro local. Então, se a gente olhar aqui neste exemplo, ó, aqui em amarelinho é a zona estritamente residencial, aqui, ó, o cinza é zona mista, onde tem uma possibilidade maior de implantação de novos usos, de diferentes usos aqui. Esse vermelhinho aqui é uma zona de estruturação urbana e o azulzinho colocaram como corredor, que é uma transição, né? A gente chamava antes de corredor de uso, agora ficou como zona corredor.
e é como se fosse uma transição entre as duas zonas. A zona, por exemplo, aqui, né, estritamente residencial, e a zona mista. Olhando aqui, ó, nós temos outro exemplo, que a zona é estritamente residencial, aqui a zona de estruturação urbana em vermelhinho, e aqui a zona corredor, que está dizendo aqui, garante uma transição gradual entre as zonas de baixa densidade, alta densidade construtiva e demográfica. Continuando aqui, zonas de desenvolvimento econômico, são essas que estão pintadinhas aqui em tons de rosa e lilás, que são as zonas predominantemente industrial, 1 e 2, aqui em cima, tá vendo? Ó? Tem a zona de desenvolvimento econômico também, 1 e 2, e a macro área de estruturação metropolitana, que é essa região toda cor de rosinha que está aqui. Além disso, tem uma zona que foi, né, implementada aqui com essa lei de 2016, que é a zona de ocupação especial. Essa zona de ocupação especial, ela tem parâmetros específicos para serem implementadas ou observadas quando for feita a implantação de qualquer tipo de uso e ocupação destas áreas. Cada uma delas vai ter parâmetros específicos, independente das regras gerais. Então, pensa assim, ZM tem lá as regras gerais, o que pode e o que não pode. ZPAM tem lá o que pode e o que não pode. ZEIS tem lá o que pode e o que não pode. Essa ZOE, Zona de Ocupação Especial, ela tem para cada zona de ocupação especial, tem um critério específico. Então, esse critério ele vai ser definido por projetos de intervenção urbana. Então, tenho exemplos aqui, que é o CEAGESP, que foi separado aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui na parte de cima, que é lá na região de Perus. A área lá ela foi definida, né, como uma zona de ocupação especial para implantação do novo CEAGESP, do novo entreposto, né, de São Paulo, que a ideia é que o CEAGESP seja transferido para lá. Tem outro exemplo aqui do Canindé e outro exemplo aqui do AMB. Então, independentemente de onde essas áreas estão implementadas, em qual zoneamento, vou chamar assim, eles gravaram um pedaço específico e cada área dessa vai ter suas características independentes. Não significa dizer que a ZOE do CEAGESP vai ser igual ao da AMB, não. São parâmetros diferentes, características diferentes que serão implementadas, né? Os parâmetros que serão implementados, independentemente aí do local onde estejam instalados, mas que serão definidos por meio de projeto de intervenção urbana. Finalmente aqui, as famosas zonas de preservação ambiental, pintadinho de verde para a gente lembrar que são áreas de preservação. As zonas especiais de preservação são essas mais escuras aqui, as zonas de preservação e desenvolvimento sustentável, que pode ter algum tipo de atividade econômica mais voltada aí ao desenvolvimento sustentável. E aqui tem clubes esportivos, clubes de campos, praças e canteiros, que também foram definidas aqui como zonas ambientais, zonas de preservação ambiental. Trouxe agora o exemplo do zoneamento lá da região de Perus. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui embaixo está a legenda. Dependendo então de cada cor ou de cada legenda que está aqui, é que nós vamos identificar a área aqui no mapa, tá bom? Inicialmente aqui, ó, nesta área central, nós temos uma zona de estruturação urbana, que é o centro lá do bairro, o centro comercial, onde a maior parte aqui das atividades econômicas, das lojas estão implementadas. Como essa região aqui é uma região de preservação ambiental, aqui ó, tá o Parque Anhanguera. Então, se a gente passar aqui, ó, toda essa parte verde aqui é o Parque Anhanguera. E tem uma forte área de preservação ambiental aqui. Os usos aqui eles são mais restritivos, né? Então, aqui é o distrito de Perus e aqui é o distrito de Anhanguera.
Então aqui nós temos várias áreas ainda que são ZEPAM. Tem umas partes aqui que foram transformadas em ZEIS 1, porque já existe implantação das ocupações, né, das moradias aqui de característica de moradia de baixa renda, de interesse social. Nós temos algumas áreas aqui, ó, que foram definidas como ZEIS 2, que são áreas ainda vazias, mas que são passíveis de ocupação. Nós temos aqui, ó, ZPI, que é uma área predominantemente industrial. Predominantemente industrial significa que não é só indústria. A ideia é que seja preferencialmente indústrias, mas que pode também ter outro tipo de uso. E aí, dependendo de se é o ZPI 1 ou 2, vai ter também algumas diferenças, mas a ideia aqui é que é preferencialmente para uso de indústrias, né? Mas pode ter outros usos também. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é a ZOI que eu falei, né? Que é a área que está destinada para o novo entreposto lá do CEAGESP, novo entreposto de São Paulo. Deixa-me ver se eu acho uma zona mista aqui, ó. ZM. Tem aqui uma diferença entre ZMA, que tem uns pontinhos. O ZMA é uma zona mista, mas em área ambiental, tá? Então ela tem mais restrições do que se fosse uma zona mista apenas. Aqui a nossa única ZER, nós só temos uma única zona estritamente residencial lá na região de Perus, Anhanguera, que é esse pedacinho aqui. Embora seja estritamente residencial, é ainda ambiental. Então tem mais restrições por estar naquela macro área, lembra, de preservação ambiental. Então acaba tendo algumas restrições maiores. E finalmente aqui, ó, esta ZPI 1, que é uma área predominantemente também industrial, que a ideia é que seja feita um incentivo para que as indústrias elas se instalem aqui. Por que que foi colocado aqui e aqui essas áreas predominantemente industriais? Porque aqui nós temos o Rodoanel Mário Covas, aqui tem a Raimundo Pereira de Magalhães, que são vias estruturais que têm uma maior capacidade, né, até para aguentar o trânsito aqui de caminhões. E vem aqui, essa via, ela vem de Caieiras, então faz a ligação aqui com o município de Caieiras. Então toda essa parte aqui seria propiciado para a indústria, para a produção aqui, e escoamento por meio do Rodoanel, e aqui é a Bandeirantes, e aqui é a Anhanguera. Então aqui foi feita também essa área como predominantemente industrial, aproveitando o eixo aqui da rodovia Anhanguera até para escoamento, né, dos produtos que forem produzidos aqui nesta zona industrial. Agora eu quero dar um exemplo para vocês como identificar o zoneamento pelo GeoSampa. Eu quero saber qual é o zoneamento em determinada rua, em determinada área. Como que a gente vai verificar isso? Eu preciso saber se é ZEPAM. Isso na ação fiscal faz toda a diferença, né? Principalmente o tipo de intervenção que vai ser feita. Então, numa ZEPAM, por exemplo, ou numa ZEP, que é uma zona especial de preservação, as restrições construtivas de ocupação são muito grandes. Na própria ZEPAM também, né? Então, o tipo de atividade que pode ter lá é uma atividade voltada à preservação ambiental, a questões ecológicas. Não dá para ter, por exemplo, uma atividade altamente poluente em uma área de preservação ambiental. Não dá para ter uma indústria também em uma ZEPAM. Então, se você viu lá que foi implantada uma indústria numa zona especial de preservação ambiental, numa ZEPAM, você já sabe que aquilo não vai dar certo, porque aquela atividade ela não é compatível, não é permitida com a zona de uso. Embora eu vá falar mais detalhadamente sobre essa questão dos usos quando a gente falar da lei da fiscalização
das atividades. Lá eu vou mostrar para vocês como olhar para verificar se aquela atividade é permitida, se ela não é permitida, porque vai depender lá na ação fiscal do prazo que vai ser concedido, 5 dias, 10 dias, 30 dias, 90 dias para regularização. Então isso eu vou deixar para falar lá, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas é só para você ter uma ideia do que eu estou falando e da importância de verificar o zoneamento, né? Então daqui a pouquinho eu vou mostrar mais para vocês os parâmetros, e nós vamos falar desses parâmetros de acordo com o zoneamento para vocês entenderem como são essas restrições. Agora eu quero só mostrar para você então como que você vai pesquisar o zoneamento pelo GeoSampa. Vou clicar aqui na página do GeoSampa, né? Então a gente vai abrir o GeoSampa. Ok? Pode ser esse mesmo que está na internet. Vou clicar aqui no Ortofoto 2017, porque é a imagem mais recente que tem no GeoSampa. E eu vou pesquisar aqui a Rua Consolação. Não podemos colocar aqui, ó, cedilha, nem o tio para pesquisar, porque ele não vai localizar. Clique em localizar, Rua da Consolação, é esse aqui que eu quero ver. Beleza, fechamos o painel. Achamos aqui a Rua da Consolação. Vou vir aqui, ó, em legislação urbana, clico no mais, tá vendo aqui, ó, Lei 16.402 de 2016? Dentro da legislação urbana, ó, tá vendo? Tem vários itens que vocês podem filtrar aqui. Lembra que nós falamos das macrozonas? Ó, se a gente clicar aqui, nós vamos ver que é uma macrozona de estruturação e qualificação urbana definida lá no plano diretor, mas não é isso que nós queremos ver. Macroáreas, vamos ver se está separado aqui em alguma macroárea. Ó, macroárea de urbanização consolidada, macroárea de estruturação metropolitana. Mas ainda não é isso que nós queremos ver, eu quero ver o zoneamento. O zoneamento é aqui, ó. Perímetro das zonas. Então, zoneamento, perímetro das zonas, clicou. Vai separar para você cada quadra nas zonas. Ó, zona de estruturação urbana, zona de ocupação especial. Aqui, se eu não me engano, é o cemitério da Consolação. O cemitério da Consolação. Ó, Zepan, zona de centralidade, zona predominantemente residencial. Aqui, ó, zona estritamente residencial, que é a ZER 1, né? Que é a zona estritamente residencial. Aqui, azul, ó, zona corredor, que é a transição da zona de estruturação urbana para zonas estritamente residencial. Então, tem aqui uma zona corredor para fazer a transição. Aqui, ó, uma zona de ocupação especial, que é o estádio do Pacaembu. Aqui em cima, ó, tem a zona mista, ZM. Zona mista. Esse AC aqui, são clubes esportivos. Então, são clubes. Que mais que dá para mostrar aqui para vocês? Aqui também, ó, uma outra zona de ocupação especial. Outra zona de ocupação especial. Aqui é outro clube. Então, se você olhar aqui, dá para ter uma ideia, né? Ó, ZEIS 3. Se vocês lembram que o ZEIS 3 tinha característica já de ocupações consolidadas dentro já de áreas que são estruturadas, que tem equipamentos urbanos, que tem equipamentos públicos. Ó, ZEIS 5 aqui, que são áreas subutilizadas que podem ser feitas, que pode ser feita a implantação de edificações aqui de interesse social. E é isso, tá? Só um exemplo aqui para você ver. Se você vier aqui, ó, no xizinho, clicar aqui, você pode clicar
em qualquer uma dessas zonas que vai aparecer aqui observação. Dá para você pesquisar aqui também pelo zoneamento, tá vendo? Ó, clicou aqui no zoneamento. Para você pesquisar pelo zoneamento, você tem que ter o setor quadro e lote. E aí ele vai aparecer para você, tem como você imprimir. Mas esse passo a passo aqui para pesquisar pelo SQL, eu vou deixar para você. Baixei a cartilha que tem no site da Gestão Urbana, que é uma cartilha ensinando como fazer a pesquisa relacionada aqui a essa questão do zoneamento, tá? Eu vou deixar também lá para você como material de apoio. Então é isso. Com relação ao zoneamento, fazer a pesquisa do zoneamento é simples. Se você quiser olhar o zoneamento anterior e ver a diferença, se mudou, se não mudou, é só você vir aqui, ó, no zoneamento revogado, clica aqui no perímetro de zona de uso, que aí ele vai aparecer para você, ó, zona estritamente residencial, zona mista, vai aparecer as EIs, se você quiser ver, tá vendo? As EIs aqui. Então, antes, a zona de centralidade linear, que era antigamente as ruas que eram definidas, né, como zona de centralidade. Então, eles mudaram um pouco essa questão do zoneamento, a ideia do zoneamento, e não pegaram como macro áreas, mas pegaram as quadras, ó, e acabaram aplicando o zoneamento aqui de acordo com as quadras. Outra coisa que eles fizeram, eles pegaram uma mesma quadra, tá vendo, ó, e dividiram a quadra de acordo com os lotes. Quando você for fazer a pesquisa, então, você tem que tomar muito cuidado para verificar exatamente qual lote que é. Porque alguns lotes foram grafados em uma determinada zona de uso e outros lotes com outras zonas de uso. Aconteceu isso em Perus na legislação anterior. Agora eu não reparei se eles modificaram isso que eu vou falar, mas no zoneamento anterior tinha isso. Pegava uma rua, até um determinado número poderia ter aquele tipo de atividade. Depois daquele número não podia mais. Então, até um determinado número era ZN, por exemplo. Passou daquele número, modificava o zoneamento e aquela atividade não podia ter mais. Ou então, a mesma rua. De um lado da rua podia e do outro lado não podia. Porque o zoneamento ele era de acordo, lá em Perus pelo menos, né, com as quadras fiscais. Aqui não. Aqui, olha só que interessante. A mesma quadra fiscal, ela foi dividida aqui em duas zonas diferentes. Numa zona estritamente residencial, neste caso, e aqui, zona corredor. Aqui, nesse pedaço, só pode ter residência. Nesse pedaço aqui, pode ter outros tipos de uso, inclusive, né, obviamente, usos não residenciais, porque foi feita aqui, ó, a definição independentemente de estar na quadra ou não. Então, sempre observe exatamente, né, o imóvel pelo SQL, o local onde você quer verificar o zoneamento, para não ter nenhum tipo de problema com relação a isso. Olha aqui que interessante, ó. Até aqui é zona estritamente residencial. A partir daqui já não é mais. E é a continuidade da mesma rua, tá vendo? Então, toma muito cuidado com isso. Na hora de você pesquisar, pesquisa direitinho o local, pesquisa pelo SQL, para você não ter problema aí de identificação errada de um zoneamento, tá bom? Antes de darmos continuidade, então, aqui aos temas, né, que nós vamos falar, é importante fixar alguns conceitos que nós vamos utilizar daqui a pouquinho. Tudo isso daqui que eu vou falar está relacionado a cada zona de uso. Então, para cada zona, foram estabelecidos parâmetros específicos relacionados a esses detalhes que eu vou falar para vocês, tá? Então, o que vai diferenciar uma zona da outra é exatamente isso. Não somente esses parâmetros construtivos, mas também para o uso, para a ocupação em cada tipo de zona, tá? Primeiro, então, coeficiente de aproveitamento. O que é o coeficiente de aproveitamento? É a quantidade de área de metragem que pode ser construída em cada terreno. A partir do plano diretor, que foi
publicado em 2014, praticamente na cidade toda, o coeficiente básico é igual a 1. O que significa coeficiente básico igual a 1? Significa dizer que é possível construir no terreno, ou a mesma área do terreno. Se o terreno tem 100 metros quadrados, quanto que vai ser possível construir? 100 metros quadrados, tudo bem? Se o terreno tem 500 metros quadrados, quanto que pode ser construído naquele terreno? 500 metros quadrados. Imagine no meu terreno de 500 metros, eu posso construir 500 metros quadrados de área. Como que eu posso fazer isso? Eu vou ter que olhar os parâmetros que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, eu vou poder construir um terreno inteiro sem ter nenhum tipo de recuo? Vai depender da zona de uso. Então, isso que faz parte desses parâmetros relacionados às zonas que precisam ser observadas. Dependendo do tamanho da construção, dependendo da zona de uso, é obrigatório recuo e não é obrigatório recuo. Aqui é só para você entender nesse momento a questão do coeficiente de aproveitamento. Então, se o meu terreno tem 500 metros, eu posso construir 500 metros. Eu posso construir 2 pavimentos, por exemplo, de 250 metros. Eu posso construir, se for permitido, por exemplo, 5 pavimentos de 100 metros quadrados cada um. Isso vai depender do quê? Dos parâmetros estabelecidos para cada zona de uso. Então, não é só o coeficiente de aproveitamento que eu preciso olhar. Eu vou ter que olhar essas outras questões, esses outros parâmetros que foram especificados, mas vamos com calma, uma parte por vez. Então, o coeficiente de aproveitamento básico é 1. 100 metros, 100 metros, 200 metros, 200 metros, 300 metros, 300 metros. Beleza. O coeficiente de aproveitamento mínimo é aquele que foi aproveitado menos do que é possível. Então, se o possível é, um terreno de 500 metros, construir 500 metros de área construída, se tiver construído lá 300 metros, significa dizer que esse coeficiente ele é mínimo porque ele está sendo utilizado menor do que o coeficiente básico. Tudo bem? E o coeficiente máximo, aí é que é interessante. O coeficiente de aproveitamento máximo é aquele que vai ser estabelecido por cada zona de uso, que é a quantidade de metros que pode ser construído além do básico. Peraí, como assim? Então, o que diz regra geral? Você pode construir a quantidade de metros quadrados de edificação relacionados ao seu terreno. 500 metros quadrados do terreno, 500 metros quadrados de construção. 100 metros quadrados do terreno, 100 metros quadrados de construção. Esse é o básico. Só que dependendo do zoneamento, é possível você construir além. Então, aquele que está com 500 metros quadrados, pode ser que você possa construir mais do que 500. 1.000 metros, 1.500, acima daquilo que é definido como básico, que é 1. E esse coeficiente ele é chamado de coeficiente de aproveitamento máximo. Só que, para pessoa, para o interessado, conseguir construir o máximo estabelecido para aquela zona de uso, ele vai ter que pagar para a prefeitura uma contrapartida financeira. Lembra que eu falei lá atrás sobre a outorga onerosa? É isso. Então, a outorga onerosa nada mais é do que o interessado pagar para a prefeitura para construir além do que a legislação permite. Então, pensa comigo. Para construir o básico, lá, 1, né? 500 metros quadrados de terreno, 500 metros de construção. Vai ter algum custo extra? Não. O interessado vai só recolher as taxas que são necessárias para processamento do pedido e pronto. Agora, se ele quiser construir além do coeficiente de aproveitamento básico, se ele quiser aproveitar essa possibilidade de construir além, aí ele vai ter que pagar um valor acrescido
de outorga onerosa, que é aquela outorga onerosa que o alvará de execução fica vinculado, que se a pessoa não fizer o recolhimento, ela não tem direito ao início de obras e o alvará pode ser cassado, porque é obrigatório o recolhimento. Tudo bem, gente? Entenderam o que é coeficiente de aproveitamento básico, mínimo e máximo? Básico é 1. 1 é a quantidade de metragem do terreno para a quantidade de construção de metros quadrados. Mínimo, construído abaixo do coeficiente básico. Máximo, construção além do coeficiente básico, desde que seja permitido para aquela zona de uso e que tenha definido lá qual é o coeficiente máximo e tem que ter contrapartida financeira, precisa pagar o valor da outorga onerosa para a prefeitura. Tudo bem? Esse dinheiro da outorga onerosa para que serve? Ela vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e está aqui embaixo, ó. Vai ser investido em melhorias urbanas, como construção de habitação de interesse social, conservação de unidades ambientais, execução e implementação de planos de bairro, investimento em transporte público, ciclovias e calçadas e assim sucessivamente. Tem aqui para onde que vai esse dinheiro do Fundurb, que veio da outorga onerosa, que é quando a prefeitura autoriza a pessoa a construir no terreno mais do que o básico que é permitido. Tudo bem? Vamos falar então rapidamente também sobre potencial construtivo. Então, esse potencial construtivo, ele é feito uma continha. Então, pega a área do lote, multiplica pelo coeficiente de aproveitamento, você vai ter o potencial construtivo. O potencial construtivo adicional está relacionado ao coeficiente de aproveitamento máximo, tá? Aqui é só para você conhecer esses termos. Então, falamos aqui sobre coeficiente de aproveitamento. Taxa de ocupação é a área da projeção horizontal da edificação dividido pela área do lote. Então, tem aqui, é uma continha também que tem que fazer. Pega aqui, ó, a projeção da edificação, e aí a taxa de ocupação conta a área computável e também as áreas não computáveis, tudo que foi construído, pega a projeção no solo e divide pela área do lote e vai ter um índice. Esse índice, esse indicador é a taxa de ocupação. Aqui, dimensões mínimas e máximas do lote, então é o tamanho mínimo e o tamanho máximo que o lote pode ter. Cota parte máxima, aqui quando fala em cota parte, é a quantidade de unidades que podem ser construídas naquele terreno. Cota parte máxima é o máximo de unidades que podem ser construídas naquele terreno. Então, tem aqui, imagine um prédio, e aqui tem os apartamentos. Então, qual é a quantidade de apartamentos, unidades, né, de moradias, que aquele prédio pode ter? Gabarito, altura da edificação, contados lá do piso no térreo até a parte da cobertura. Então, isso daqui é o gabarito. Recuo de frente, fundo e lateral, então já falamos, é aquele espaço que precisa ter das divisas do lote. Então, a edificação, para ser construída, tem os recuos, tem o espaço que precisa ser recuado das divisas do lote, do fundo e também do alinhamento. Isso vai depender também de cada zona de uso. Aqui, os usos, então, não residencial, residencial, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né, quais são os tipos de uso que é possível dentro de cada zoneamento. Aqui, os fatores de qualificação ambiental e de preservação ambiental, que também tem os parâmetros em cada zona de uso, e parâmetros de incomodidade, né, barulho, ruído, que cada zona é permitida. Então, esses parâmetros aqui, que
vão ser diferentes de acordo com cada zona. Então, cada zona vai ter as suas características distintas e isso é o que vai basicamente diferenciar uma da outra. Olhando aqui, ó, então, parâmetros de ocupação, conforme nós já falamos. Este quadro aqui, ele traz separado entre aquele eixo de transformação, o eixo de qualificação e o eixo de preservação. E aqui ele traz, no finalzinho, separado em áreas públicas e esse SAPAVEL. Então, esse SAPAVEL aqui, ó, é o Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres. Essas áreas, independentemente de essa área verde, tá vendo aqui? Área verde, área institucional, esse AC aqui é onde tem clubes, tá vendo, ó? Clubes esportivos, clubes de campo, a L, área livre, a I, área institucional. Então, essas zonas específicas, elas se sobrepõem às demais zonas. E tem características distintas, restritivas, que precisam ser observadas. Então, imagine, por exemplo, que tenha lá uma zona predominantemente industrial, ZPI, e dentro da ZPI tem uma área pública, uma AVP, que é uma área verde pública. Tem que observar as características desta parte aqui de baixo do zoneamento e não dessa parte aqui do ZPI, tá? Então, não sei se eu me fiz clara. Qualquer dúvida, gente, vão perguntando, que esse negócio é um pouco complicado mesmo para entender. Então, vamos lá. Dentro aqui da zona de transformação, nós temos a separação em zonas, zona de estruturação urbana, zona de estruturação urbana em área ambiental, zona de estruturação urbana prevista, zona de estruturação urbana prevista em área ambiental, zona de estruturação metropolitana, zona de estruturação metropolitana previsto. Coeficiente de aproveitamento mínimo. Tá, então, coeficiente básico é 1, que a gente viu. O mínimo aqui é meio. Então, significa dizer que, no mínimo, aqui no ZEU, precisa ser construído metade da área do terreno. E o máximo, 4. Então, neste caso, naquele exemplo que eu falei do terreno de 500 metros, o coeficiente de aproveitamento mínimo seria 250 metros. Então, o mínimo de construção aprovada naqueles terrenos que estão nesta zona vai ser, nesse exemplo, 250 metros quadrados. E o máximo de construção, 4 vezes 500, 2.000 metros quadrados de área construída. E essa diferença dos 1.500, do básico para o máximo, tem que ser feito o recolhimento da outorga onerosa. Tudo bem? Taxa de ocupação. Lembra que a projeção, taxa de ocupação é a projeção da área construída no solo. Então, tem aqui a taxa de ocupação para os lotes de até 500 metros quadrados e aqui para os lotes iguais ou superiores a 500 metros quadrados. Gabarito, altura máxima. Neste caso aqui não se aplica, então não tem restrição de altura. Agora, nos outros exemplos tem, ó, 28 metros de altura, 28 metros de altura. Aqui, recuos mínimos. De frente, NA não se aplica. Fundo e lateral. Aqui vai depender da altura. Então, se a edificação ela tem até 10 metros, não precisa de ter recuo de fundo e nem recuo lateral. Agora, se a edificação ela tem mais do que 10 metros, aí precisa de ter 3 metros de recuo no fundo e nas laterais. Tudo bem? E aqui, cota parte máxima por terreno, por unidade. Então, neste caso, a cota parte máxima aqui são 20 metros quadrados por unidade. Então, cada unidade precisa ter 20 metros quadrados, que é considerada aí a cota parte máxima. Vamos dar uma olhada aqui em ZEIS, ó. Tipo de zona, qualificação. Aqui, zona. Vamos dar uma olhada
na ZEIS 2. Coeficiente de aproveitamento mínimo meio, coeficiente básico é 1, né? Máximo 4, tá? Então pode ser construído também 4 vezes a área do terreno, desde que seja feito o recolhimento da outorga onerosa. Aqui a taxa de ocupação mínima e máxima. Aqui, ó, gabarito de altura, que a altura máxima não se aplica. Recuo de frente, ZEIS 2, 5 metros de recuo de frente. Recuo lateral, se a edificação for menor do que 10 metros, não se aplica. E se for maior do que 10 metros, aqui o recuo de fundo, 3 metros. Então, aí vocês vão olhando, ó, dependendo aqui da quantidade, dependendo aqui do zoneamento ou da zona, né, do tipo de zona, vocês vão olhando quais são os parâmetros de construção, os parâmetros construtivos possíveis. Queria olhar aqui para você, ó, por exemplo, em a zona predominantemente industrial, ZPI 1, coeficiente de aproveitamento mínimo é meio e o coeficiente de aproveitamento máximo é 1,5. Então tem essa diferença e de acordo aqui com cada zona de uso vai tendo as diferenças desses parâmetros que precisam ser observados, tá? Então, é esse parâmetros de ocupação de construção. E o outro que nós vamos ver são os parâmetros de uso. A gente vai ver já já, tá bom? Aqui eu já falei das áreas verdes, né? Áreas livres, áreas institucionais e áreas públicas, ocupadas por clubes ou privadas, né? Ocupada por clubes. Tá, agora vamos entender o que é aquela história de NR, R, I, S. O que é isso, afinal de contas? Nada mais é do que a letra inicial que vai representar o uso. R é uso residencial. MR é não residencial. O IND, né, a gente vai ver que é industrial, mas aqui o R, toda vez que for uso R, residencial, NR, não residencial. E aí, esses usos, eles também são subclassificados, né? Então, vamos lá. Se a gente olha lá, o R1 é uma única unidade habitacional por lote. Então, é uma única casinha naquele terreno. Construção lá, unidade, né, edificação unifamiliar dentro de um terreno, de um lote. O R2H, ele tem 2 ou mais unidades habitacionais dentro do mesmo terreno. E aí vai diferenciar, ó, o R2H1 e o 2. O R2H1, quando as unidades elas são do ladinho uma da outra. Sabe aqueles sobrados geminados? Aquelas casas geminadas? Aquilo lá é um exemplo de R2H1. Neste caso, são 2 casas, mas elas são superpostas, é uma em cima da outra. O R2H1 é uma do ladinho da outra. O R2H2 é uma em cima da outra. E o R2H3, não sei se você já viu, são aquelas vilinhas. Imagina que tem um terreno maior, sei lá, de 5.000 metros quadrados. Aí tem que ter necessariamente uma abertura de uma rua particular dentro. E as casas, né, ou os sobrados, as construções, elas dão frente para essa rua particular. Ó, imagine então que é feita a abertura aqui, ó, de uma rua interna particular e as casas, as residências, as unidades habitacionais, elas têm frente para essa rua que foi aberta interna. Essas duas aqui, R2H e R2H1 e R2H2, elas têm frente, tá vendo, ó, para a via pública. Essa aqui não tem frente para a via pública, mas tem frente para essa via particular interna. Por isso que é R2H3. Então essa aqui é a diferenciação aqui entre os usos residenciais, ok? O R2V aí já é um conjunto com mais de 2 unidades habitacionais agrupadas verticalmente, são os prédiozinhos, né, de apartamentos. E aí o R2V, ele divide também em 4 tipos.
O 1 é um que tenha até 2.500 quadrados de área computável e é um conjunto somente residencial. O 2 aqui é entre 2.500 metros até 10.000 metros quadrados de área construída computável. O 3, de 10.000 a 20.000 metros quadrados de área construída. E o 4, mais de 20.000 metros quadrados de área construída computável. São aqueles conjuntos habitacionais, né? Aqueles condomínios, e aí ele vai se diferenciar um do outro de acordo com a área construída computável. Vamos entender agora qual é a diferença entre habitação de mercado popular e habitação de interesse social. Então, vamos lá. Primeiramente, quais são as características de uma habitação de interesse social? São moradias construídas para pessoa de baixa renda, na verdade, todos esses, né? A diferença vai ser aqui, nós vamos ver já já, o critério é a renda mensal familiar. Mas no caso da habitação de interesse social, o máximo que precisa ter em cada moradia, em cada residência, é um sanitário e uma vaga de garagem. Tá bom? Então, para ser considerada habitação de interesse social, precisa ter no máximo um banheiro e no máximo uma vaga de garagem. A habitação de mercado popular, essa pode ter no máximo 2 sanitários, 2 banheiros e uma vaga de garagem. Então, percebe-se que ele é vou chamar assim, né, um pouco melhor, ou que tenha umas condições, que tenham condições melhores do que a habitação de interesse social. A habitação de interesse social é mais simples e a de mercado popular ela é um pouquinho melhor. Então, a quem se destina as habitações de interesse social e as habitações de mercado popular? Vamos lá embaixo. A habitação de interesse social ela se divide em 1 e 2. Essa HIS 1, a família, a renda familiar mensal das pessoas interessadas a comprar e morar e residir nessas habitações, tem que ser no máximo 3 salários mínimos por mês. Ok? Ou então, a renda per capita, média mensal per capita é por pessoa, R$ 362 por mês. Se for considerada a renda mensal familiar da família, no máximo 3 salários mínimos. Se for considerada aqui a renda por pessoa, R$ 362, não esquecendo que esses valores aqui, eles são ajustados anualmente, tá bom? No caso da habitação de interesse social 2, o 1 é até 3 salários mínimos. Habitação de interesse social 2, até 6 salários mínimos. E habitação de mercado popular, entre 6 e 10 salários mínimos. Então, se a família recebe, né, mensalmente entre 6 e 10 salários mínimos, ela não pode se candidatar a uma habitação de interesse social por conta da renda familiar. Então, ela vai ser enquadrada na habitação de mercado popular. Agora, se ela tem até 3 salários mínimos, a família, ela é enquadrada na habitação de interesse social 1. E se ela é enquadrada até 6 salários mínimos, ela pode optar pela habitação de interesse social 2, tá bom? Mas essa que é basicamente as diferenças relacionadas aqui, né, aos critérios máximos relacionados aí aos sanitários e vaga de garagem, e aqui quais são as famílias elegíveis para esse tipo de habitação. Acho importante também falar sobre os empreendimentos, né, de habitação de interesse social. Então, aqui eu tenho a habitação de interesse social, aqui eu tenho o empreendimento. Então, o empreendimento constitui uma edificação ou um conjunto de edificações destinados ou parcialmente destinado a interesse social. Então, esses empreendimentos EHIS, ele pode ter somente moradias residenciais voltadas a interesse social ou pode ter também usos complementares. Pode ter algum uso não residencial, mas que seja complementar para a utilização ali daqueles habitantes, daquele bloco, daquele conjunto de edificações. Então, é permitido também. Neste caso, empreendimento de habitação de mercado popular,
ele corresponde a edificações destinadas à habitação de mercado popular ou então habitação de interesse social 2 e também usos complementares que forem permitidos. Ou então somente uso residencial ou uso residencial com algum uso não residencial que seja permitido, que seja complementar à necessidade daqueles moradores, daquele condomínio, daquele conjunto habitacional. E empreendimento em zona especial de interesse social é aquele localizado em ZEIS. Esses empreendimentos de habitação de interesse social ou de mercado popular, ele pode ser implementado nas zonas de uso que forem permitidas, mas não especificamente em ZEIS. Pode ser implementado em outra zona de uso. Agora, neste aqui, no empreendimento de zona especial de interesse social, só pode ser implementado em ZEIS. E esse empreendimento, ele pode ter outros tipos de uso, mas obrigatoriamente uma parte da área construída precisa ser destinada para habitação de interesse social. Tudo bem, pessoal? Não sei se me fiz clara. Qualquer dúvida, vocês vão falando que a gente vai esclarecendo melhor, tá bom? Nós vimos os usos residenciais, agora vamos ver os usos não residenciais. Os usos não residenciais são aqueles que têm qualquer tipo de atividade, a ocupação seja com qualquer tipo de atividade, que não atividade de moradia, de residência. Então, se a pessoa mora e tem um comércio, é no mínimo uso misto, mas não é unicamente residencial. Então, para ser o Rzinho, tem que ser somente residencial. NR, não residencial. O uso não residencial, ele se subdivide entre NR-A, NR1, NR2 e NR3. O NR-A é o uso não residencial, mas como ele é implantado em área ambiental, sempre pensa que esse azinho pequenininho aí é a questão da ambiental. Então, NR, não residencial, coloca o azinho, opa, tem mais restrição, porque se trata de um uso não residencial, de uma atividade em uma área ambiental. Por isso, precisa ter mais restrições, por isso tem mais restrições e por isso o uso precisa estar equilibrado ecologicamente, precisa estar voltado aí a atividades que não vão prejudicar o meio ambiente, tá? O NR1 são atividades compatíveis com vizinhança residencial. Então, imagine que são aquelas atividades que não causam incomodidade, que não causam transtorno aos vizinhos, não vai atrapalhar ali a moradia das pessoas da vizinhança. NR2 é tolerável à vizinhança residencial. Então, se é tolerável, significa dizer que já começa a causar algum incômodo, quer seja pelo tamanho, quer seja pelo impacto que causa na vizinhança. Então, não é uma coisa tão simples, é uma coisa que já começa a trazer algum incômodo e tem alguns parâmetros que precisam ser observados, mais restritivos do que o NR1. Então, a princípio, o NR1 ele é permitido em maior número de zonas do que o NR2, que é mais restritivo, e assim o é com o NR3, que é mais restritivo ainda, porque o uso do NR3 é um uso especial, ou então é um uso que traz grande incômodo à vizinhança local. Ai, poxa vida, você não vai dar exemplo pra gente aí desses usos? Na verdade, eu vou deixar para vocês lá no material de apoio a listagem com os usos NR1, que nós vamos ver que não é isso só. O NR1, ele subdivide em NR1, 2, 3, 4, daqui a pouco a gente vai ver isso. O NR2 também, NR3 também. Então, essas categorias, elas vão se subdividindo. E aí eu ia ficar louca e gastar muito seu tempo aqui se a gente fosse falar sobre cada uma delas ou se dar exemplos. Mas não tem problema, eu vou deixar disponível para você a listagem que faz lá a diferenciação das categorias de uso de acordo com a diferenciação dos usos. E prometo
que quando a gente falar sobre a fiscalização das atividades, aí eu vou pegar exemplos e eu vou te ensinar a olhar para verificar se o uso é permitido, se é não permitido, se é uso conforme, não conforme ou tolerável. Aí eu vou te explicar isso lá na frente, tá? Aqui não vai dar para a gente ver isso, porque também não é o foco, né, da nossa aula. Aqui é só para a gente entender quais são os tipos de uso que pode ter aí em cada zoneamento. Tá, outra categoria de uso não residencial é o IND, que é indústria, né? Então tem a indústria 1A, 1B, tem a indústria 2 e tem a indústria 3. IND 1A, IND 1B, IND 2, IND 3. Essa IND 1A é uma atividade industrial, mas que não traz incômodo à vizinhança residencial. É uma atividade industrial, mas não faz barulho, não tem cheiro, não incomoda ninguém. Essa aqui, 1B, ela é compatível com a vizinhança residencial. Tá? Ela já traz alguns transtornos, mas tem uma certa compatibilidade. Tem umas restrições que vai precisar ser observada. A IND 2 é a atividade industrial geradora de impactos urbanísticos e ambientais. Então, aqui já gera impactos urbanísticos, ambientais. Preferencialmente, essas indústrias elas precisam ser instaladas naquelas zonas que são específicas, aonde predominantemente são indústrias e menos residências, justamente por conta desses impactos, desses transtornos, dessas incomodidades que causam aos vizinhos. E finalmente aqui, esse IND 3, são as indústrias que são proibidas no município de São Paulo, porque o funcionamento ela pode trazer prejuízos à saúde, à segurança, ao bem-estar das pessoas, ou então causar grande poluição ambiental da flora e da fauna. Então, esse tipo de indústria aqui na cidade de São Paulo não é permitido, mesmo que a indústria ela venha, que tenha comprado o terreno, ainda assim não vai poder funcionar, porque é um uso não permitido na cidade de São Paulo. Vamos entender agora essa questão de usos permitidos por zona, tá bom? O quadro 4 aqui, tem aqui, ó, a categoria de uso, tá? O Rzinho, que é o residencial, o NRA, que é o não residencial em área ambiental, lembra que eu falei? Que é um não residencial um pouquinho mais restritivo. Aqui, ó, os grupos de atividades, então lembra, ó, o R1, R2H, 1, 2, 3, o R2V, 1, 2, 3, R2V, 4, o empreendimento, né, de habitação de interesse social e empreendimento de habitação de mercado popular. E aqui tem as zonas de uso. Então, tem aqui zona de estruturação urbana, zona de estruturação metropolitana, zona de centralidade, zona de corredor, zona mista, zona especial, de interesse social, zona de desenvolvimento econômico e zona predominantemente industrial. Então vamos ver um exemplo aqui. Residência 1, que é uma única residência, uma residência unifamiliar num terreno, pode ter, ó, em qualquer lugar, ó, não tem nenhuma restrição para esse tipo de residência. Tá vendo aqui? Nenhuma restrição. Agora, se você olhar, por exemplo, o R2V4, não sei se você lembra, que é maior do que 20 mil metros quadrados de área construída computável. Então, esses empreendimentos aqui, ó, na zona de centralidade não pode ter, na zona de corredor não pode ter, na zona mista não pode ter, na zona de desenvolvimento econômico não pode ter e na zona predominantemente industrial não pode ter. Opa, aqui em cima, tá bom? Então, são as restrições. Você vai olhar aqui e vai verificar se aquele grupo de atividade, aquela categoria de uso, no zoneamento, se pode ou se não pode, se é permitido ou se não é permitido. Nosso próximo exemplo aqui é no caso do não residencial 1, NR1. Lembra que eu falei que o uso ele não é incômodo,
É um uso bem aceito junto às unidades residenciais, né, que pode ter atividades não residenciais junto lá com as residências, porque o tipo de incômodo, porque não causa incômodo, porque não causa transtorno. Então, neste caso, olha que eu te falei, ó, NR1 se subdivide em 16 subcategorias, em 16 grupos de atividades. Então, a NR1 aqui só não pode ter na zona corredor 1, mas no restante pode ter em todas. Então, olha aqui que o NR, por causar menos incômodo, a grande maioria das zonas é permitido. Não vou olhar todos com vocês, mas só para você ter uma ideia, ó, o NR2 é dividido até 15 grupos de atividades e percebe que já começa a ser mais restritivo. Ó. O NR3 é dividido em 9 grupos de atividade e também tem mais restrições aqui, aonde pode, aonde não pode. Olha o Indústria 2 que eu trouxe para vocês darem uma olhada. O IND 2 tem 15 subcategorias ou 15 grupos de atividades, mas olha aqui, não pode ter em nenhum tipo de zoneamento desses daqui. Só pode ter na Zona de Desenvolvimento Econômico 2 e na zona predominantemente industrial. Tá? Então, por conta da incomodidade, do transtorno que causa, não pode ter aí nas outras zonas de uso. Tudo bem, gente? Entenderam aqui? Aqui a gente viu zona de estruturação urbana, zona de estruturação metropolitana, zona de centralidade, zona de corredor, zona mista, ZEIS, zona de desenvolvimento econômico e zona predominantemente industrial. Mas tem o restante das zonas, que é a zona predominantemente residencial, a zona estritamente residencial, a zona de preservação e desenvolvimento sustentável e a zona especial de preservação ambiental. Fora as áreas públicas, integrantes lá do SAPAVEL que eu falei, que tem as restrições maiores que são implementadas toda vez que tiver uma área grafada como isso, tem que observar esses parâmetros que estão aqui, tá? Então aqui o uso residencial e aqui o uso industrial. 2 que só pode ter lá em ZPDS se for esse tipo aqui, 15. E aí, para saber qual é o tipo, a gente vai ter que olhar lá na listagem para entender qual é o tipo de atividade correspondente. Tudo bem? Tranquilo, gente? Eu não sei se conseguiram visualizar comigo aqui esses quadros, esses enquadramentos aqui. É só inicialmente para a gente saber qual é o tipo de atividade que pode ter em cada zona de uso. O material que eu vou deixar de apoio para vocês é o decreto, deixe-me ver, aqui ó, 57.378 de 2016, que ele fala sobre o enquadramento das atividades não residenciais conforme categoria de uso, subcategoria de uso e grupos de atividades previstos lá na legislação, que é o que a gente estava vendo, tá? Então, esse decreto, ele vai fazer a diferenciação aqui, a separação, a listagem, né? Vou chamar assim, de acordo com os grupos de atividade. Então, vamos lá, deixa eu só diminuir um pouquinho para a gente ver. Ó, exemplo, NRA 1, atividade de pesquisa e educação ambiental, serviços de educação. E aqui é separado pelo CNAE. Então, aqui é bacana, se você quiser pesquisar pelo CNAE também, e aí a gente vai ver isso, né, no curso sobre licenciamento de atividades, como fazer essa pesquisa. Mas aqui tem a separação, ó, educação superior, graduação, educação profissional de nível técnico, mas voltado aqui, pesquisa e educação ambiental. E aqui, ó, tem a descrição complementar do que diz respeito àquele tipo de atividade. Vamos ver outro aqui. Ó, NRA2, atividades de manejo sustentável, extração de madeira em florestas nativas, e aí, ó, restrito a atividades que se enquadrem como microempreendedor ou empresa de pequeno porte. Então, vai tendo as restrições de acordo com a atividade, com o uso, de acordo aqui com o que precisa ser
observado para a pessoa que vai fazer a implantação daquela atividade, ok? Vamos lá para a gente dar uma olhada no NR1, que é o que eu queria comentar com vocês. Ó, tudo isso, ó. Imagina, é muita coisa para a gente olhar. Mas eu vou deixar disponível, tá bom? E aí você tem até como material de pesquisa depois. Cadê? Ó, NR3, NR4, NR5, NR6. Aqui, ó. NR11. Comércio de abastecimento de âmbito local com dimensão de até 500 metros quadrados de área construída computável, tá bom? E aí tem, ó, atividade, bebidas, então é comércio de bebidas. Aí tem aqui, atacadista de água mineral, cerveja, chopp e refrigerante, bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, comércio atacadista de bebidas não especificado, comércio varejista. Aí aqui vem o próximo, ó, mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios, mini mercado, mercearia, empório, armazém, laticínios e frios, doces, balas, bombons e semelhantes. Então, percebe que o comércio aqui com dimensão de até 500 metros quadrados. Cadê? Vamos ver NR2. Ó, NR1, 2. Comércio de alimentação de pequeno porte com lotação de até 100 lugares. Restaurantes e similares. Ah, tá. Então, entendi que aqui não pode ter consumação local. Então, é só para comércio, NR1, a pessoa compra e vai embora. Aqui não, ó. Aqui, comércio de alimentação de pequeno porte já pode ter consumação local, até 100 lugares. Restaurantes, lanchonetes, bares, chopperias, confeitaria, padaria e assim sucessivamente, ok? Deixa eu só pegar agora um exemplo da indústria, para a gente não ficar tomando muito seu tempo aqui. Ó, vamos ver aqui então, indústria 2, que são atividades que geram impactos urbanísticos ou impactos ambientais e que precisam então de padrões específicos referente a características de ocupação do lote, acesso, localização, níveis de ruído, vibração e poluição ambiental. Então tem aqui, ó, fabricação de produtos alimentícios e bebidas. E aí é separado aqui, ó, em várias atividades, ó. Fabricação de bebida não alcoólica, fabricação de gelo, sorvetes. IND 2.3, fabricação de produtos têxteis, preparação e fiação de fibras de algodão, preparação e fiação de outras fibras naturais. E assim vai sendo feita a separação de acordo, então, com o grupo de atividade, de acordo com a atividade. E aí nós vamos voltar lá na nossa tabelinha e vamos olhar aqui, ó, os grupos de atividade e vamos olhar aqui as zonas de uso para verificar o que pode e o que não pode, ó. IND 2, aonde que pode, qual o zoneamento que é permitido e qual o zoneamento que não é permitido. Espero que eu tenha conseguido pelo menos dar um apanhado geral aí, uma noção sobre zoneamento. Se tem alguma coisa que vocês gostariam de saber mais detalhadamente, aí já falei, né? Me avisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai analisar a possibilidade de ampliar isso. E a semana que vem falaremos sobre a parte, né, da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Nós vamos falar sobre o parcelamento. E aí a ideia é trazer para vocês algumas características gerais de como deve ser feito o parcelamento, o que precisa ser observado e principalmente focar ali na fiscalização do parcelamento do solo, tá bom? E fiquem bem, se cuidem, uma ótima semana e a gente se fala na semana que vem. Um grande abraço.
Muito bem, minhas amigas e meus amigos. Essa então é a aula que a gente queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos encerrando a lista de presença neste momento. Vamos liberar o link dos exercícios dessa aula aqui no chat também. Vamos mandar por e-mail. Lembrando que tem até amanhã às 18 horas para entregar os exercícios. Se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade aqui nos comentários e no chat. Não se esqueça de deixar um joinha para a professora, é muito importante a gente ter o like de vocês, vocês se inscreverem no nosso canal, indica o nosso canal para as outras pessoas. Nós estamos com vários projetos aí de cursos gratuitos, então é muito importante para o crescimento do canal, para que a gente sempre possa trazer cursos e vídeos interessantes, relevantes sobre fiscalização aqui no YouTube, tá? Muito obrigado, uma ótima semana, fique bem, até a próxima.